Gente, chegamos então ao capítulo 8 de Mateus. Várias histórias, né? E eu quero... A pergunta que a gente sempre faz é o que nesse capítulo, o que mais chamou a sua atenção? O que você gostou mais? Ou qual o ensinamento que você tira para a sua vida nesse capítulo 8? Ali no capítulo 8, o que me chama mais atenção nele é o desafio que Jesus faz para os discípulos, né? Quando ele fala assim, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, nem onde repousar. E lá no final, logo nesse desafio que ele faz, quando um dos discípulos fala assim, deixa que eu enterre o meu pai, né? A família ele fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então isso me chama muita atenção e me faz refletir sobre o comportamento que nós temos que ter quando nós seguimos a Jesus, né? As renúncias que nós temos que ter para poder caminhar, né, segundo o propósito que ele estabeleceu para nós. Amém. Isso é uma provocação para mim, de forma pessoal. Legal. Ismael, o que chamou a atenção nesse capítulo todo? A mim, o que mais me chama, uma das coisas que me chama a atenção, né, porque a verdade todo ele tem várias, mas sim, na parte do centurião. O nível de fé que eles tinham na oração, a palavra de Jesus, além de ele não ser seguidor de Jesus, não acreditar, né? Mas aí nesse momento, quando ele vai buscar, porque o nível de fé e vendo todos os acontecimentos, né? E interessante que nem mesmo em Israel, Jesus encontrou tanta fé como encontrou no centurião, né? Quando ele foi pedir a cura para o seu servo. Amém. Você, Val, o que você o que me chama a atenção aqui, que eu acho interessante, é a falta de fé, né, das pessoas. Como fala aqui no versículo 26, que fala assim, e ele disse-lhes, presta atenção, a fé e falta de fé. Falta de fé do discípulo, né? Olha só. Quem tinha que ter fé, né? E ele disse-lhes, por que temeis homens de pouca fé? Né? Aí depois a gente fala assim, eles se maravilharam e perguntaram, que homem é esse? Né? Que faz até parar que faz parar os ventos e o mar lhe obedecem. Né? Então eu digo assim, que a gente precisa mesmo pedir todos os dias para que Deus aumente a nossa fé, porque tem coisas que, só Deus mesmo. Então, tem muitas histórias bem interessantes nesse capítulo. Eu escolhi a história do oficial romano, né, do centurião romano, para a gente estar meditando. Vamos orar para o Senhor trazer luz sobre essa história? Amém. Senhor, abre nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que a gente entenda a história, assimile ela, aplique as nossas vidas e possamos transmitir essa história para as outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, o texto diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum e aí um centurião romano, um oficial romano, veio na direção dele e falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu servo, que ele está lá na cama, não consegue nem se mexer, né? Está à beira da morte. E Jesus falou, tá bom, vou na sua casa. Não precisa ir na minha casa, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor dar uma palavra só, porque eu sou um homem que sou sujeito a autoridades, eu tenho oficiais sobre mim que me dá ordem e obedeço. E eu tenho soldados que estão abaixo de mim, ou seja, debaixo das minhas ordens, e eu falo para um vai, ele vai, falo para outro vem, ele vem, faço para outro, falo para outro faça e ele faz. Então, se o Senhor só ordenar, né, os anjos vão obedecer. E Jesus ficou assim, gente, eu estou admirado, eu nunca vi tamanha fé em Israel. E eu vou dizer para vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Porque os filhos os israelitas, né? Os filhos do reino aqui, não estão tendo essa mesma fé e eles, em vez de sentar-se à mesa, vão sofrer, né? Vão sofrer com choro e ranger de dentes, vão ficar de fora da mesa do reino. Jesus falou assim, então, pode ir, vai em paz, né? Que o seu empregado está curado. E o centurião, o oficial romano, foi e realmente o empregado dele foi curado naquele mesmo instante. Então essa é a história.
eu quero contar de novo essa história para que você possa, assim, agora a história é minha e eu vou contar ela para os outros. Para treinar você vai contar, vamos contar um para o outro aqui dentro, como é nosso costume, tá bom? Então eu vou contar de novo. Jesus estava de viagem, ele entrando na cidade de Cafarnaum, um oficial romano veio encontrar com ele e falou: Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu servo, porque ele está enfermo, está na cama, não consegue nem se mexer. E Jesus falou assim: tá bom, vou lá na sua casa. Ele falou: não precisa ir na minha casa não, porque eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa. Eu sou um homem sujeito a autoridades. Eu tenho oficiais acima de mim que me dão ordens e eu obedeço. E eu tenho soldados debaixo da minha autoridade que eu dou ordens, falo vai, e ele vai, falo para o outro vem, ele vem, faça para o outro, falo para o outro faça isso, ele faz. Então basta o Senhor dar uma ordem que o meu empregado vai ser curado. Jesus se voltou para os discípulos e falou assim: olha, eu estou admirado, eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo aqui entre os povos de Israel. E vos digo que muitos virão, né, sem ser do povo de Israel, vai vir de longe, do Oriente, do Ocidente, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do reino, muitos vão ficar de fora, porque não tem fé, e vão sofrer, e vão chorar, e vão ranger os dentes, né? E aí Jesus se voltou então para o oficial romano e disse: você pode ir, seu empregado foi curado. E o oficial romano foi embora, e naquele mesmo momento o servo dele foi curado. Tá bom? Facinha a história então? Então agora está na hora de essa história ser sua. Clévio conta para Ismari e eu vou contar aqui para a Val. Beleza? Bom, ótimo. Bom, então Jesus estava entrando em Cafarnaum e um oficial romano chegou até Jesus e falou assim: olha, eu preciso que o senhor cure meu servo, porque ele está enfermo, está na cama, não consegue nem se mexer. Jesus falou assim: tudo bem, eu vou lá na sua casa curar ele. Não, o senhor não precisa ir na minha casa não, eu não sou digno de o senhor entrar na minha casa, basta só dar uma palavra e ele vai ser curado. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho oficiais acima de mim que me dão ordens e eu obedeço. Eu tenho soldados abaixo de mim que eu falo para um vai, ele vai, falo para outro vem, ele vem, falo para outro faça isso, ele faz. Então não precisa ir na minha casa, basta eu só dar uma ordem e o meu servo vai ser curado. E Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: olha, eu estou impressionado, eu nunca vi tamanha fé nem aqui em Israel. Eu vou dizer, muitos vão vir de outras nações do Oriente, do Ocidente, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que os filhos do reino vão ficar fora e vão sofrer sobre ranger de dentes, né? Jesus se voltou para o oficial romano e falou assim: você pode ir, a sua fé curou o seu servo, ele já está curado. E o homem foi embora e naquele momento o servo dele foi curado. Tá bom? Agora conta para mim a história das suas palavras, tá bom? Eu creio que você consegue lembrar. Da ação. Então, existia um homem Vou tentar não que a fé dele era tão grande, Jesus tão caminhando, grande, entrando na cidade de só Cafarnaum, que logo ele não se entrando, sentia chega digno de que desesperado, Jesus maluco, entrasse na casa dele. Então ele falou o seguinte: Senhor, a sua palavra, basta você dar uma palavra Jesus, que meu servo será curado, porque eu obedeço, porque ele obedecia, né? Os oficiais superiores, todas as pessoas que eram superiores a ele, ele obedecia, né? Ele obedecia. Então, a fé dele foi tão grande que ele só esperava que Jesus falasse isso para ele. E ele voltou para a casa dele, uma empresa, assim, e lá o servo dele estava curado. Outros abaixo, que se eu digo para ele fazer foi o que você lembrou, tá bom. Depois que você vê várias dessas histórias, a história fica mais clara, né, para você poder contar ela adiante. Com aquela fé. Então a fé dele é admirável. É admirável mesmo, porque por isso que não, que eu falei que os homens de pouca fé, né? Os discípulos eram de pouca fé. Esse centurião não. Ele a fé dele era tão grande que só já pensou se nós agíssemos dessa forma, né? Jesus, a tua palavra diz, está curado, então cura. Porque não tiveram tamanha fé. Boa, serva. Né? E aí o centurião pegou e voltou para casa. Chegando lá, no mesmo momento, o servo tinha sido curado.
Amém. Bom, então agora, mesmo que você não tenha lembrado toda a história, você vai perceber que você sabe a história, porque na hora que eu mudar a história, você vai dizer, não, a história não é assim. Então eu vou contar a história de novo e vou mudar a história para você identificar o erro e você me corrige na hora que eu errar, tá bom? Então Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Não era Jericó, não era onde? Cafarnaum. Jesus estava entrando em Cafarnaum. E quando chegou lá, veio um oficial grego, né? Não era grego, não? Era o quê? Oficial romano. Veio um oficial romano. Isso. Veio um oficial romano, chegou perto dele e falou assim, olha, o meu empregado, ele está muito doente, ele está em cima de uma cama, ele não consegue nem se mexer. E eu queria que o senhor curasse ele. Jesus falou assim, tá bom, eu vou lá na sua casa. Eu falei, então tá bom, vamos lá comigo na casa. Não falou pra ir lá na casa dele. Não falou, não. O que ele falou? Ele falou que não sou digno do senhor entrar na minha casa. Eu não preciso ir na minha casa, não sou digno de você entrar na minha casa. Basta que o senhor dê uma palavra e ele vai ser curado. Porque eu sou um oficial romano e eu tenho oficiais que estão acima de mim. Eles dão ordem e eu obedeço. E eu tenho soldados que estão debaixo da minha liderança. Eu dou ordem para um vai, ele vai, para o outro vem, ele vem, para o outro faz, ele faz. Então, as pessoas que estão debaixo da minha autoridade, eu dou ordem e elas obedecem. Então, basta o senhor dar uma ordem e o meu empregado vai ser curado. Jesus, então, se voltou para os seus discípulos e falou assim, olha, eu estou impressionado, porque eu nunca vi tamanha fé em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos filhos do reino vão ficar fora, porque não creem, vão chover soro e ranger de dentes. E aí ele se virou para o homem e falou assim, pode ir para casa, né? Porque o seu empregado ele foi curado. E o homem chegou em casa, o empregado já estava doente, em cima da cama. Não! Achei que ia ser naquele mesmo momento o empregado foi curado. Achei que ia pegar no final, né? Vocês sabem a história certa, né? Agora eu quero que vocês me digam assim, o que você gostou nessa história ou não gostou e por que você gostou? O que você gostou dessa história? Pode falar. Alguma coisa que você gostou? Então, o que eu mais gostei, que eu falei anteriormente, né, foi o nível de fé do centurião. E o que não gostei foi exatamente isso, o inverso, como falou Val, né? A falta de fé, né? Ainda que eles, mais que todos os discípulos, o pessoal que já tinha visto, né, os prodígios que tinha feito já Jesus, todos os milagres, e ainda duvidava, né, do que Jesus fazia, né? Então, essa foi o que eu mais gostei, o nível de fé do centurião. O nível de fé dele e a falta de fé dos discípulos no evento seguinte da tempestade, né? Legal. Nessa história do centurião, tem mais alguma coisa? O centurião é o oficial romano que cuidava de 100, né? 100 soldados. Mais alguma coisa? Você gostou? Achou interessante? Gostei assim, a graça, né, que estava em Jesus para ter o poder de cura. E que muitas vezes nós buscamos e só com uma palavra, só de buscar em Jesus e ter aquela fé de que Ele vai fazer, nós podemos ser curados, assim como foi o empregado do centurião. Nessa história nós temos alguns personagens. Quais são os personagens que a gente consegue lembrar dessa história? Os discípulos. Os discípulos estavam ali. O Senhor Jesus. Jesus, mas quem? O centurião. Centurião. E o próprio empregado. O empregado dele. E tem mais um personagem aí. Acho que é o povo, né? Quem é que foi lá curar o homem? Os anjos. Gente, a gente não dá crédito nos anjos, né? Jesus nos perdoa. Pensando nesses personagens, Val, qual desses você gostaria de ser? Se você pudesse entrar na história, você queria ser um deles. Qual que você queria ser ali? Queria ser Jesus? Para poder ter a cura, né? Amém. E hoje nós somos Jesus na Terra. Podemos ordenar, né? Podemos ter esse nível de autoridade que Jesus tinha para curar doenças. Amém. E você, Cleves, qual personagem nessa história você queria ser?
Olhando numa perspectiva que não está dentro da história. Se você pudesse entrar na história lá, o que você queria ser? Queria ser centurião? Assim, poderia ser o centurião, mas olhando de uma perspectiva diferente, eu gostaria de ser o enfermo. Que foi curado? Foi curado, assim, que recebia né, os anjos lá. Os anjos chegaram e foi pra mim, foi o meu socorro ali. O milagre. O meu milagre. Olha, ouviu? A história também fala de pessoas que vão vir do Oriente e do Ocidente e sentaram à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e fala também de pessoas que deveriam, do povo de Israel, de estar sentados à mesa e pela falta de fé não estarão lá. São os dois tipos de pessoas, né? Tem algum desses, todos esses personagens da história que você não queria ser? Que eu não queria ser. Você queria ser esses que eram israelitas e iam ficar fora da mesa e sofrer choro e ranger os dentes? Não queria ser, né? Não. Eu também não queria ser esse que não quer ficar de fora, não. Não queria ficar de fora, não. Era para estar ali na promessa. Mas tem uma coisa interessante que foi referenciado quando fala da mesa, né? Sentaram com Abraão, Isaac e Jacó, né? Os patriarcas, né? Eu acho muito interessante essa referência que Jesus traz, né? E o quanto será maravilhoso a gente poder sentar nesses homens, perto desses homens, ouvir esses homens, né, estar ali junto com eles e fazer parte da mesa junto com eles. Fala de comunhão. E lá onde que nós vivemos, né, na base, eu, Moisés Mares, de forma natural, nós temos percebido o quanto a mesa ela é importante, né, desde quando os meninos estiveram ali. Um momento da gente compartilhar, um momento da gente se edificar, um momento de cura, né, um momento de reflexão, e tem sido muito prazeroso. Os meninos também chegaram, tá percebendo esse momento de mesa, o quanto ele tem sido importante, né, está sendo muito prazeroso. Então quando fala sobre mesa, tem falado muito sobre isso, porque a gente falou da mesa, né, a mesa também é um personagem. Queria ser a mesa? A mesa é um momento de cura. Não, imagina tu que a mesa escuta e aprende aí e absorve, né? Inclusive, eu estava conversando com a dona Lucy, eu disse assim, irmã Lucy, você já imaginou quando nós estivermos no campo, que quando nós formos visitar as pessoas, uma família, que a palavra de Deus diz que nem sal de pau verá o homem, né? Mas sim toda a palavra. Mas que quando nós eles vão ser avisados, olha, tal dia vão os missionários para lá. Aí a gente leva um café, se for de manhã o café da manhã, a gente liga, olha, vamos levar um café da manhã para vocês. E vamos sentar na mesa. E ali naquela mesa nós vamos ter aquela conversa de Jesus. Nossa, é algo assim que nós conversamos muito, eu e ela. Então, coisa assim que a gente está colocando assim na mente, e eu tenho certeza absoluta que vai ser colocado em prática. Em nome de Jesus. A própria reunião, né, de ouvir a palavra de Deus, nós estamos sentados na mesa, não nos alimentando do pão, mas da palavra, né, que alimenta. E também depois vamos comer alguma coisinha, né, que ninguém é de ferro. Tá feio, que não fala. Nessa história, o que nós podemos aprender sobre Deus? Sobre Ele, seu caráter, seu agir? Né? O que a gente pode aprender sobre Deus? Ali houve uma cura, né? Então podemos ver como Jeová, Rafá, o Deus que cura. O que mais que nós podemos ver? A minha percepção dentro dessa história específica fala da autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. A autoridade que Ele tem sobre a doença, a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, para mim, fala sobre a autoridade de Deus sobre todas as coisas, né? A graça que ele derrama sobre nós, a partir de quando nós reconhecemos quem é Ele, né? Então, para mim, no ensinamento principal que eu tive de aplicabilidade, a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Eu lembrei do versículo aqui que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos também ver sobre isso aí, né? Que a fé agrada a Deus. E a falta de fé desagrada. Ele fala, homens de pequena fé. Mas o que a gente consegue aprender sobre Deus? A questão de vir gente do Oriente, do Ocidente, não só o Deus tribal, né, de Israel. O que se diz para você sobre Deus? Deus quer salvar, quer que todos nós fazemos parte da mesa. Nós somos esses que vieram do Oriente e do Ocidente, estamos sentados à mesa, né? Essa ilustração, né? Nós estamos aí. Viemos e sentamos à mesa. Que bênção. Isso. Mas o Senhor não quer deixar ninguém de fora.
ele fala, né, como nós sabemos na palavra, que nós temos um lugar, né, preparado na mesa. Então, parte de nós, né, não perder esse espaço, esse lugar. Esse lugar. Para nós, né? Então, nós podemos ver que além da autoridade, vemos o cuidado, vemos a misericórdia, vemos a graça dele no máximo, não sei se você pode falar, em plenitude, refletido aí em Jesus nessa parte, sabe? Como que, olha, para mim também foi como uma advertência que ele fez. Olha, esse homem tem fé, você não tem fé, e se você não tem fé, tudo aquele que venha do Ocidente, do Oriente, vai ter chance, e você vai ficar de fora, ó, por falta de fé. Para mim, eu vejo aí também uma certa advertência, né, que ele deu. Interessante nessa pegada quando ele fala assim, ouvindo a Ismares aqui, ele fala assim, falando sobre a mesa, esse lugar é para vocês. Entretanto, se vocês não tiverem esse comportamento, não tiverem essa fé, né, não se portarem, não crerem, né, outras pessoas virão, estarão à mesa e vocês não estarão. Então, aí fala sobre a advertência. Então, achei muito interessante quando ele coloca isso. Me provocou nisso, né? A advertência, traz uma advertência. Esse lugar é para vocês. É para ter fé, crer. Mas se você não tiver, vai vir outras pessoas. Os filhos de Abraão são os filhos da fé, né? É uma família da fé, né? Então, ele está falando, você vê, Abraão, Isaac, Jacó é uma família. E nós somos inseridos nessa família. E essa inserção é para você. Se eu sou família, eu vou agir como família, eu quero estar na família. Então você está na família da fé. Mas aquele que rejeita a família da fé acaba ficando de fora. E isso nos provoca a pensar nessa referência que ele faz do Oriente, do Ocidente, que é para todos ouvirem, todos conhecerem, todos adorarem. E ele fala já da grande comissão, fala do ID, fala de compartilhar. E olha aqui, agora que o pastor fala que os israelitas fala, né, que são os filhos de Abraão, né, que isso também acontece muito. Talvez ele pensava, eu sou filho de Abraão e eu tenho meu lugar seguro. Aí Jesus fala, chegará um momento que vendrá de outros lugares e se sentará na mesa e muitos de vocês não vão ficar de fora. E finalmente, qual que é a maior lição que a gente tem para a nossa vida? E eu lembrando nessa história do centurião. O centurião, ele viu algo natural se refletindo no espiritual. Se no natural aqui, nosso mundo físico, eu dou uma ordem para um soldado, ele obedece, ele viu que no mundo espiritual a mesma coisa se refletia com Jesus ordenando aos seus anjos, né? Qual que é a lição que a gente tira para a nossa vida de fé, de ação? Quando você lembra dessa história, qual a principal lição que você tira para a sua vida hoje? Para mim, a lição principal aí que eu consigo tirar é a questão da humildade que o centurião se coloca dentro da autoridade do nosso Senhor Jesus, né? Eu acho que quando ele se fala assim, não, apenas uma palavra, porque exatamente isso, quando ele referencia a questão de autoridade também, a humildade, então, eu não sou digno, ele se coloca nesse lado, eu não sou digno da tua presença na minha casa. Então, basta uma palavra, né? Uma direção, né? Ele fala sobre a autoridade, poder, e também fala sobre a obediência. E eu aprendo nesse texto também sobre a obediência, né? Até mesmo, né? Sobre a doença obedeceu ao Senhor Jesus, a obediência que ele referencia, sujeita a ele, né? Então eu aprendo essas duas coisas, a humildade do centurião e também a questão da autoridade do Senhor, e também quando o Senhor Jesus vira para os discípulos e olha que esse é o comportamento, é um ensinamento também para os discípulos, né? Então eu aprendo obediência, autoridade e ensinamento. Muitas vezes é diferente de hoje a gente querer meio que ordenar e mandar, né, e dar ordem. E nesse mesmo capítulo tem um evento que fala assim, se o senhor quiser, o leproso, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Eu quero que seja curado, né? E o centurião falou da maneira, não, o senhor pode me dar uma ordem, né? Nós que damos ordem para Jesus, aí ele que dá ordem para a doença, né? Nós apenas colocamos
o questionamento diante dele, né? Legal. Então essa atitude a gente deve ter de humildade, né? De dependência, mas de fé, de confiando que ele tem autoridade para fazer. Reconhecer, né, que a autoridade dele está por acima de toda a autoridade na terra. Legal. Vamos encerrar então? Você tem mais alguma comparação? Quer falar mais alguma coisa de lição para a sua vida? Sim, é como ele falou, né, que ele tirou, que eu estava pensando o que ele falou, a humildade, né, a fé, que nós temos que ter muita fé e que nós possamos a cada dia pedir para que o Senhor venha aumentar a nossa fé e que o Senhor faça com que nós possamos ser mais humildes, né? Porque a gente tem que aprender a viver, sempre eu falo assim, um pouquinho a gente tem que tirar para nós e mudar algo dentro de nós. Porque essa mudança tem que vir de dentro e a gente tem que pedir ao Senhor e Ele nos dá. Né? Amém? Vamos encerrar? Você pode orar para a gente, Carlos? Claro. Senhor Deus e Pai, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse ensinamento que o centurião, essa história do centurião tem para nós, Senhor, que possamos aplicá-la às nossas vidas, nossos entendimentos, por onde nós passarmos. Nós possamos entender o quanto é importante a humildade, a obediência, o entendimento do Teu poder e de que possamos entender e construir em nós todos os dias um passo de cada vez em fé, confiando que o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor que nos conduz. Então eu te agradeço e te louvo, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus e a cada um que está assistindo também. Abençoa e conduz nessa caminhada, nessa jornada, né? Nessa convocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.